deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos e queridas irmãs, a liturgia desse quinto domingo do tempo comum nos conta a história de 4 vocações, ou melhor, de 5 vocações, as 4 vocações descritas nas leituras que ouvimos, e a minha e a sua, a nossa história. A começar pelo profeta Isaías, terminando com essa leitura do Evangelho de Lucas sobre a reação de Pedro, nós temos um panorama do homem que, boquiaberto diante da santidade de Deus, diante dos prodígios de Deus, ele olha a sua condição de pecador. O profeta Isaías, por exemplo, na primeira leitura, Deus deu a ele uma visão do céu, os serafins, os anjos diante do trono de Deus, e extasiado diante daquela visão, os anjos cantando santo, 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 aquele cântico que nós rezamos na missa. Ali Isaías diz assim: ai de mim, porque eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ora, qual era a ideia do homem do Antigo Testamento? O homem vê a Deus, ou seja, ver a Deus era morrer. Ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, disse o profeta. E Deus mandou então lá um serafim pegar com uma tenaz, uma das brasas, tocou nos lábios dele, e Deus disse para ele: olha, se o problema era o teu pecado, está resolvido, eu te perdoo. Agora, quem irá por mim? Pergunta para o profeta: quem irá por mim? Irmãos, ali, repito, a santidade de Deus e a indignidade do profeta. O profeta poderia ter dito assim: não, Senhor, não tem jeito, vou me esconder atrás da minha justificativa, e são tantas, meus medos, meus pecados, meus erros, chama outro, chama outro. Deus não faz assim. Deus não anula a natureza que Ele criou, pelo contrário, Ele vem com a sua graça para levá-la à perfeição. Ali o profeta então ouve de Deus: quem enviarei eu? E Deus dá a ele então a graça do chamado: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Essa primeira palavra, irmãos, é para nos mostrar que não tem mais espaço para a gente ficar escondido em falsas justificativas. Eu não sei falar, eu não consigo, eu não posso, eu tive isso ou aquilo, vivi aquela ou outra situação errada. Deus está dizendo: se o problema é o teu pecado, eu tenho perdão para você. O que ainda falta? Se o teu problema são capacidades, eu te capacito. O que falta? Não tem mais justificativa para ficar se escondendo de cumprir o nosso papel, a nossa missão no meio do mundo que Deus criou. Depois, a segunda vocação que vimos foi a de Davi, o rei que reza pedindo a Deus a graça da fidelidade. Ele recebeu uma vocação. Ele é frágil, pequeno, pecador. Todos nós conhecemos o pecado lá de Davi com Bersabeia, o adultério, todo aquilo que Davi cometeu. Mas nós conhecemos também o coração de Davi contrito. Davi prostrou-se diante de Deus arrependido e disse: Senhor, cria em mim um coração que seja puro, dá-me de novo um espírito decidido. No texto de hoje, ele pede a Deus: Senhor, completa em mim a obra começada, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Que oração linda, pedir a Deus a perseverança. Nós rezamos assim em cada Ave Maria, Nossa Mãe, Santa Maria, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. A perseverança final. Não dá para ser cristão de um momento só, de uma época da vida. Não dá para ficar vivendo de um saudosismo, de um encontro jovem que eu vivi lá na adolescência. Puxa vida, eu era muito seguidor, mas hoje não sou tanto. Quantas pessoas eu escuto falando assim? Não, ser cristão não é uma época da vida, ou quem sabe, uma estação, Ser cristão é uma decisão diária. E pedir a Deus a perseverança final. É uma oração linda que hoje
o rei Davi está ensinando para nós. Completar em mim, Senhor, a obra começada. A obra que começou lá no batismo. A semente da graça que foi derramada no nosso coração no dia do batismo. Deus já começou a obra. E Deus vai se utilizando de muitos instrumentos para que essa obra seja concluída. E aqui vale uma oportunidade da gente pensar. A tua vocação, a tua profissão, o teu ganha-pão, a tua subsistência, não é a tua vocação. A tua vocação é ser santo e um dia morar no céu. Escreve isso. Porque pode ser que você fique olhando só para o meio e não olhe para o fim. Pode ser que você fique ali administrando, achando, bom, minha vocação é simplesmente a profissão que eu ocupo no meio do mundo. Essa é a tua ocupação terrena, mas ela é instrumento para te levar um dia para o céu. E Deus te deu muitos talentos para você cumprir bem a tua ocupação nesse mundo. Mas a tua vocação é ir para o céu. O chamado de Deus para você é para ir para o céu. Ninguém é professor, engenheiro, garçom, pedreiro para sempre. É numa época da vida. E a tua vocação definitiva é o céu. Por isso, repito, o pedido de Davi hoje tem que ser a nossa oração. Não perde tempo, não fala com Deus agora. Senhor, completa em mim a obra começada. A obra que o Senhor alimentou na comunhão, na Eucaristia, na oração do terço. Cada vez que eu leio a palavra, no matrimônio vivido, na vida consagrada. Completa em mim a obra começada. Oração linda de Davi. Terceira vocação que aparece no Evangelho de hoje, na liturgia de hoje. A vocação do apóstolo Paulo. Eu e você conhecemos bem quem foi Paulo, né? Paulo de Tarso. Eu vou abrir um parênteses, já vou estar anunciando a abertura do novo curso Paulo de Tarso. Quem não fez no ano passado, se inscreve para fazer, para conhecer melhor o apóstolo, tá? 20 aulas sobre Paulo de Tarso. Paulo hoje no Evangelho, nós conhecemos a história, né? Na leitura, ele era o perseguidor dos cristãos, tinha cartas oficiais para mandar matar os cristãos e acabar com aquela seita. Ele encontra Cristo e agora se torna perseguido. Ora, no texto de hoje, na carta aos Coríntios, ele lembra bem a vocação dele. Se ele olhasse só para a sua história, ele ia se esconder na justificativa e dizer assim, não, eu não tenho condições disso. E aí Paulo se coloca dócil, submisso a Deus. Na carta de hoje ele diz, pela graça de Deus eu sou o que sou. Olha que convicção maravilhosa, que inspiração. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Nós também, eu e você, se a graça de Deus não nos sustentasse, só sobraria pecado, só sobraria egoísmo, maldade, maledicência, fofoca, impureza, ganância. Se a graça de Deus não nos sustenta, só vai sobrar pecado. Por isso Paulo diz, pela graça de Deus eu sou o que sou. Aí ele constata que tudo que ficou para trás, tudo que ele viveu antes, todo o passado já vivido, não interessa mais. Interessa agora a meta, o alvo a ser perseguido. É isso que interessa. É linda a leitura, eu aconselho depois uma leitura mais atenta, mais meditada, na beleza daquilo que o apóstolo está dizendo. Ele vai dizer, olha, de outro modo, terias abraçado a fé em vão, terias abraçado. E aí ele diz assim, eu transmiti a vocês aquilo que eu recebi. E aí cita, a morte de Cristo, a ressurreição, e ele vai falando, E aí ele diz assim, que Cristo apareceu a Pedro, aos 12, depois a Tiago, e por mim, olha bem, escuta isso, ele fala, e por mim, por último a mim, como um abortivo, ou seja, alguém que foi chamado fora do tempo. Eu não fiz parte lá dos 12, daquele grupo inicial, eu fui um abortivo. Quantos de nós também não começou lá na infância a vida cristã, começou depois? Quantos de nós podia dizer como Paulo, eu comecei muito tarde, mas que bom que você começou. E aí Paulo diz, eu nem mereço ser chamado de apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. A história não se apaga, está lá, mas a ação de Deus, a graça de Deus, reconstrói essa história. E aí ele termina dizendo assim, é pela graça de Deus que eu sou o que sou. A sua graça para comigo não foi estéril. Olha que coisa linda. Fala para você mesmo, irmão, testemunha isso.
A graça de Deus em mim não foi estéril. Meu casamento vai ser melhor, minha profissão, meu chamado, a minha vida no meio da sociedade. A graça de Deus em mim não foi estéril. É para isso que a tua fé serve, para que a graça de Deus em ti não seja estéril. Se Paulo ficasse olhando só para o passado dele, ele ia olhar só os pecados. Mas a partir da graça de Deus na sua vida, ele segue adiante. Dia desse eu ouvi uma frase tão bonita da nossa querida Ziza Fernandes, numa das pregações. Ela estava falando, e ela trabalha com a psicologia, com a logoterapia, e ela estava dando um curso, e ela falou uma coisa que eu gravei. Ela dizia: eu não sou os erros que eu cometi, eu sou os perdões que eu recebi. O que me define não são os erros que eu cometi, mas os perdões que eu recebi. Essa palavra de Paulo nos lembra isso. Ficar olhando para o passado é definir a vida no erro passado. Não, pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Sem a graça só vai sobrar pecado. A última vocação que nós ouvimos hoje foi a vocação de Pedro no Evangelho. Vamos lembrar a cena: multidão na praia. Jesus quer falar para aquele povo, ele arranja um jeito. Como é que ele faz? Tinha 2 barcas, os discípulos estavam lá limpando as redes. Tinham tentado pescar a noite inteira, estavam consertando as redes. Fracasso de uma noite mal sucedida, de uma pesca mal sucedida. Jesus fala assim: ei Simão, presta a tua barca aí, vai. Pega a barca de Pedro. Ainda não era Pedro, era Simão, depois que vai trocar o nome dele. Ele se afasta, olha só a pedagogia de Jesus, a didática com que ele vai ensinar. Ele se afasta da multidão, sobe na barca para ficar um pouco mais alto, para ter uma visão de alcance melhor, uma acústica melhor, aquilo que ele vai falar. E ele começa a pregar o Evangelho, começa a falar do reino de Deus, né? Quando ele termina de pregar, o Evangelho diz que ele chama Simão. Olha bem, vem cá Simão, ei, você mesmo. E dá uma ordem para Simão. Uma ordem meio assim descabida, digamos assim. Por quê descabida? Porque quem entendia, vai mandar Pedro pescar de novo. Quem entendia de pesca não era Jesus, Jesus entendia de carpintaria. Quem entendia de pesca era Pedro. O dono da companhia de pesca era Pedro. Jesus fala: ó, lança as redes nas águas mais profundas. Sai da prainha, sai da superfície, vai para águas mais profundas, mar adentro, vai mais para longe. Pedro tinha todas as justificativas para dizer: ó, desculpa, mas o senhor não entende o que você está falando não. Essa hora do dia, com esse sol quente, o barulho que está aí, não vai dar peixe. Pedro sabia que a noite inteira, que a melhor hora, a noite e o silêncio, era o momento oportuno para a pesca. Não tinham pescado nada. Fracasso de uma noite mal sucedida, cansaço físico e cansaço mental. Sabe quando você faz uma coisa que você sabe fazer, muitas vezes você erra de novo, e você fala: meu Deus, não aguento, mas errei de novo, mas eu já fiz tantas vezes. Aquele cansaço e o desânimo vem junto. Pedro está vivendo aquilo naquela hora. E aí Jesus fala com ele: ó, lança as redes para as águas mais profundas. Ora, Pedro se justifica dizendo: Senhor, nós tentamos a noite inteira, não deu certo, mas por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes. Aqui está o segredo e a chave de leitura para a nossa vida. É só esse trechinho: por causa da tua palavra, eu lançarei as redes. Muitas vezes a gente faz estradas longas e se cansa muito, tem que voltar e fazer de novo por outro caminho, porque a gente esqueceu de ouvir a palavra. Por causa da tua palavra, eu lançarei as redes. O que o Evangelho quer ensinar para mim e para você nessa manhã, querido, escuta, é que a gente precisa treinar o ouvido para escutar a palavra, treinar o coração para escutar a palavra. Não é uma técnica, não é uma técnica, é uma docilidade à graça, é o abrir-se à graça. Por causa da tua palavra, Senhor, eu vou abrir essa porta, e aí eu vou entrar. Por causa da tua palavra, Senhor, eu vou fechar essa porta, eu não quero mais esse caminho. Por causa da tua palavra, eu vou iniciar esse relacionamento.
vou rezar primeiro, vou ouvir primeiro, vou me dobrar diante de Deus primeiro, e depois decidir. Quantas vezes nós fazemos o contrário, né? Agimos, projetamos, criamos, depois, ai Deus, me ajuda, não está dando certo. Por quê? Você não ouviu. Por quê? Talvez Deus tenha te falado no caminho, você não prestou atenção. Ai, não aguento mais esse casamento. Ah, não aguento mais isso. Ah, não aguento mais aquilo. Por quê? Por causa da tua palavra eu lançarei as redes. A palavra está ensinando para nós, colocando uma arma poderosa na nossa mão. É por causa da palavra que a gente vai entrar ou vai sair. Ou a gente vai ou vai ficar. É por causa da palavra. O diferencial é o querer de Deus. Porque por mais que você seja inteligente, você só consegue enxergar o passo de agora. Deus enxerga o de amanhã, depois de amanhã. Deus enxerga todas as possibilidades, porque Ele é Deus. E a gente esquece disso. Hoje, lendo essa palavra do Evangelho, a gente se coloca no lugar de Pedro. Quando eles vão, obedecem a Jesus e lançam as redes, o Evangelho de Lucas diz que eles trouxeram tantos peixes que a rede quase se rompia. E eles tiveram que chamar os amigos da outra barca para ajudá-los a puxar a rede. Sabe aquela coisa assim, não damos conta. Ei, vocês aí, ajude aqui por favor. Não dá conta, nós não damos conta sozinhos. Vem, ei, me ajuda aqui. Eles tiveram que pedir ajuda, porque Deus é assim. Quando Ele coloca a mão, a obra acontece. Quando a mão de Deus está à frente conduzindo, vai com confiança, porque Ele sabe para onde está te conduzindo. Ali, a pesca milagrosa é para nós hoje uma palavra de impulso diante da sociedade em que nós vivemos. São muitos problemas à nossa volta, é verdade, mas para isso o Senhor nos pescou. Para isso o Senhor nos chamou. Tem gente aqui na escola, tem outro na fábrica, tem outro no consultório, tem outro na academia, tem outro no açougue, outro no supermercado. Olha quantos nós somos. Se nós formos fermentinho na massa, nós faremos a diferença. Ou seja, para de se esconder atrás de desculpas e justificativas. Todos nós somos pecadores, como Pedro era, como Paulo era, como Davi era, como Isaías era. É uma coleção, somos muitos, sim. Mas o poder não vem de nós mesmos, vem da graça de Deus. A palavra, o instrumento, somos nós, mas a água da graça vem dele, vem do céu. Deixe-se usar por Deus. Deixe-se usar com a tua palavra, com a tua inteligência, com a tua criatividade, com a tua sensibilidade. Deixe-se usar pelo Senhor. Quando Pedro diz lá, Senhor, afasta de mim, porque eu sou um pecador, eu vejo um prodígio desse, eu não dou conta. Eu sou um homem cheio de pecado. Jesus falou, ei Pedro, não tem mais, Pedro. De agora em diante, tu serás pescador de homens. Ei Pedro, antes você pescava peixes aqui nesse lago, agora você vai pescar almas para o céu. Você vai levar pessoas para o céu, Pedro. Hoje, querido, essa palavra é para mim e para você. Com a tua profissão, com os teus negócios, de uma forma ou de outra, deixe-se usar por Deus. Não fica pensando que a tua vocação é só lá ganhar a tua subsistência. Não, aquilo ali é muito pouco, ali é só meio. O fim é outro. Deus te utilizando no meio da sociedade como um bom cristão, como um bom pai, mãe, filho, avô, no meio da tua família. Deixe-se usar pelo Senhor, na ousadia da fé, entendendo, joga fora a vaidade, achando que vem de você. Não vem de você, vem do céu. A ação vem do céu, a graça vem de Deus, não é de nós mesmos. O apóstolo já lembrou para nós, pela graça de Deus eu sou o que sou. Talvez escondido na vaidade, ficamos organizando justificativas. Não, eu isso, eu aquilo, não. Joga fora essa vaidade, deixa o Senhor te usar. Doravante serás pescador de homens. Doravante, com a tua fidelidade, com os teus valores, com aquilo que você aprendeu do Evangelho, você vai disseminando no meio do mundo uma sociedade melhor. Padre, mas eu não consigo, não vou salvar o mundo não tem mais jeito. E vem com esse discurso pessimista. Jesus não está te pedindo para salvar o mundo, Ele já salvou. Ele está nos pedindo para fazer a nossa parte. Joga a rede para águas mais profundas. Sai da prainha. Sai dessa condição de cristão que fica ali no rasinho. Já fui na minha missa, graças a Deus, tchau, estou livre, cumpri minha obrigação de hoje. Não, ao contrário, quando você sai da missa é que começa a tua obrigação.
Aqui veio se abastecer. E aí o carro tem que andar. E recebeu para quê esse combustível? Para parar o carro na garagem e ficar lá de eterno? Não, é para ir pela estrada do mundo e ir entregando aquilo que Deus tem te dado. É essa a beleza da palavra de hoje. 4 vocações, a minha, a sua é a quinta. Quinto evangelho, somos nós. Quinto evangelho, é a nossa história, é a minha, a sua, cheia de pecados, de luta, sim, eu sei, somos muitos, é verdade, mas o Senhor quer contar conosco. Que Nossa Senhora, nossa mãe, e São José, nosso Pai e Senhor, interceda por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.